Mais de 4 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda, segundo o balanço divulgado pela Receita Federal. O prazo para acertar as contas com o fisco termina amanhã. Está aqui conosco no estúdio Joaquim Adir, que é supervisor nacional do Imposto de Renda. Muito obrigada pela presença, boa noite. Boa noite. Esse número que eu atualizei aí, mais de 4 milhões ainda não fizeram, porque saiu agora um número novo, né? Como é que está o balanço? Na verdade, a Receita espera fechar hoje com mais de 23 milhões, ficando 4 milhões aproximadamente para entregar a declaração no dia de amanhã. E ainda está em 22 milhões e meio, né? Isso, nesse momento. Esse número que fica para amanhã, né? Faltando só um dia, o site da Receita está preparado para receber esse volume de declarações? Perfeito, o site está preparado, mas é importante que o contribuinte não se descuide, porque a Receita pode receber, mas o provedor dele, o próprio equipamento, pode dar algum problema na última hora. Com os erros da informática, Isso, né? Perfeito. Agora, quais são as dicas que a gente pode dar para esse momento de última hora, para que a pessoa até tenha um pouco mais de agilidade para fazer a declaração? Ela não tem mais muito tempo. É verdade. Vamos dizer assim, ainda está no último dia, não vamos deixar para a última hora, esse é o conselho, porque muitos problemas podem vir, inclusive dúvidas que ele precisa tirar, pode não dar mais tempo e ele ter que mandar a declaração de qualquer forma. Tem alguma dica principal, por esses anos todos que a gente já tem de declaração, que mais é dúvida principal das pessoas que a gente pode sanar aqui agora? Bom, as dúvidas são muito particulares, né? Cada um tem uma dúvida, porque são inúmeras, mas eu diria o seguinte, a dúvida hoje que ele tenha não vai ter certamente como esclarecer com terceiros. Ele pode tirar essas dúvidas no programa ou então no Perguntas e Respostas no site da Receita e procurar mandar ou enviar a declaração de forma correta, porque ele pode incidir penalidades se não mandar correta. Só para lembrar, de 1 da manhã até 5, a Receita não recebe essas declarações, né? Mas é possível fazê-las e enviar depois. Perfeito. O envio é mais rápido, fazer é mais demorado e ele pode preparar essa declaração da 1 às 5 sem problema. Tá certo. Agora, como o senhor falou, as perguntas, as dúvidas são particulares. Então, a gente foi às ruas para ver o que as pessoas querem saber. Vamos à primeira pergunta. A minha dúvida é o seguinte, eu pago o plano de saúde da minha família inteira, porém a minha esposa também declara imposto de renda. Então, a parte que eu pago do plano de saúde dela, ela pode incluir na declaração dela, já que ela não é minha dependente, a gente não declara em conjunto? Está correto. Ela pode utilizar, paga, mesmo sendo pago por ele, ela não sendo dependente, o plano de saúde sendo dela, ela pode deduzir essa unidade familiar ali, pago pelo marido, então, repito, e sendo plano dela, ela pode abater. Ok, vamos então à segunda pergunta. A minha dúvida é se o pagamento da pensão alimentícia é deduzido ou não no imposto de renda. Sim, a pensão alimentícia paga, deduz, né? Aquele que paga, deduz do base de cálculo. Agora, é importante dizer que quem recebe é rendimento tributável e se tiver acima dos R$ 25.661,70, no ano ele precisa também fazer a sua declaração. Terceira pergunta. Se você faz um cursinho preparatório para vestibular, você tem como abater no imposto de renda, é isso? Os cursos de idioma pré-vestibular, eles não são dedutíveis. O que é dedutível a título de instrução, né, ou de educação, são aqueles cursos regulares. Né? Vamos à quarta pergunta. Eu quero saber se o microempreendedor individual, se ele é obrigatório fazer declaração de imposto de renda. Ele se enquadra naquele rendimento. Se ele alcançar o rendimento que o obriga, ou ele tem outras condições, como bens em 31 de dezembro, mais de 300 mil, ele está obrigado. Se esse rendimento não atingir o limite, que repetimos, né, de R$ 25.661, ele não precisa apresentar a declaração de pessoa física. Tem mais algumas dúvidas aqui. Por exemplo, numa família que tem filhos, né? Eu, pai ou mãe. Só um dos dois é que pode declarar esse filho como dependente, é isso? Perfeito. O dependente tem que ser de um dos cônjuges, nesse caso. Caso os dois declarem, isso vai dar problema lá na frente? Sem dúvida, dá problema. Isso, ele terá um deles terá esse glosado. É possível que os dois sejam chamados.
Tem gente que tem um carro, vendeu esse carro ano passado, mas esse carro estava declarado lá no imposto de renda. Esse ano faz o quê com esse bem? Como é que se procede? Ele sempre tem a situação do bem em 31 de dezembro. Se ele vendeu no ano passado, isso sai da declaração, ele põe lá vendido valor fulano zero. de tal, CPF tal, só isso que ele Facilmente. faz e a coluna da direita fica com valor zero. A gente está falando aqui das pessoas que ainda não fizeram declaração, mas quem já fez e que tem que pagar, quando é que vence a primeira parcela de pagamento? A primeira cota vence amanhã, né? Ou cota única, o vencimento é amanhã, 30 de abril. Isso quer dizer que quem deixou para declarar amanhã já vai ter que começar pagando? É verdade, inclusive aqueles que vão passar do horário que o banco permite um agendamento, tem que ter todo esse cuidado, né? Porque a maioria dos bancos aceitam pagamento pela internet, né? Porque no banco vai ser até o horário normal do expediente, no máximo até 21 horas, então quem vai deixar para a última hora tem imposto a pagar, ele precisa já pelo menos saber quanto é que foi o imposto e pagar antes de enviar a declaração. Então vamos só deixar aqui algumas lembranças, tem que declarar quem ganhou quanto ano passado? R$ 25.661,70. E quem não pagar, não fizer a declaração até amanhã, está sujeito a multa. De quanto? Multa de 1% ao mês sobre o imposto devido e uma multa mínima, mesmo que ele não tenha imposto devido, de R$ 165,74. Ok, entrega só pela internet, smartphone e tablets também. Né? Também, podem ser utilizados. E só para lembrar, você que ainda não fez, não baixou o programa, olha aí. O site da Receita é receita.fazenda.gov.br. Lá tem o programa para você fazer declaração e também tirar dúvidas de última hora, né, Joaquim? Perfeito. É importante que ele acesse lá o Perguntas e Respostas, que lá é o melhor lugar hoje para ele tirar dúvidas. Tá certo. Muito obrigada. Eu conversei com o Joaquim Adi, supervisor nacional do Imposto de Renda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.